Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog, tudo bem? Desculpa pela bagunça, sabe como é que é, mudança. Eu já faz um tempo que eu tô aqui em Curitiba, mas mesmo assim ainda tem coisas pra fazer e etc. Tá frio também, então, moletomzinho. Mas não é nada disso que eu vou falar hoje. Hoje eu quero falar de Durkheim, mais especificamente do conceito de fato social. Muitas vezes eu recebo a pergunta de Robson, tal coisa é um fato social? E é uma pergunta maravilhosa, afinal de contas, a gente quer aplicar sociologia nas coisas que a gente conhece, certo? E no processo de fazer isso, Durkheim percebeu que o conceito de fato social era um pouquinho estanque demais. E a gente vai falar um pouco hoje dessa metamorfose do conceito de fato social, de onde ele veio e para onde ele foi, e por que no fim da vida, quando você vai pegar o Formas Elementares de Vida Religiosa, que é o último livro dele, publicado praticamente poucos anos antes dele morrer, se não me engano, 2, 3 anos antes dele morrer, não tem fato social ali. Você vê um outro conceito surgindo ali. Você vê consciência coletiva tomando o lugar de honra como conceito explicativo do sistema durkheimiano. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Vamos lá. Quando Durkheim fala de fato social no Regras do Método Sociológico, ele já tinha escrito um outro trabalho chamado Da Divisão do Trabalho Social. É desse trabalho que vem os conceitos de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, que eu já falei em outras ocasiões, em outros vídeos. E junto com essa discussão sobre o trabalho na sociedade e como a sociedade na realidade se junta, se torna coesa, ou seja, solidária, certo? E esse solidarismo vale um outro vídeo só para ele, mas outro dia. Como o processo de como essa sociedade fica junta através do trabalho, certo? É que é o grande foco do livro, ok? E quando chega em Regras do Método Sociológico, que é por natureza um livro que se quer mais geral e que é um tantinho mais apologético até meio, como é que eu vou dizer isso? Ele é um quase pregador da sociologia. A gente nunca pode esquecer o fato de que Durkheim é quem cunha a sociologia enquanto ciência acadêmica. Ele é a primeira pessoa que não é a primeira pessoa que se diz sociólogo, mas ele definitivamente é a primeira pessoa que consegue pegar a sociologia e colocar dentro da academia, porque tinha outras pessoas que também estudavam a sociedade de uma maneira científica. Existia Gabriel Tarde, por exemplo, que é o grande opositor dele, mas havia outras pessoas. Mas Durkheim, ao conseguir o seu lugar na academia, você tem que pensar o seguinte: ele tinha que manter o lugar que ele conquistou. Então, no que pese, então isso é uma questão política até, da política acadêmica, né, do Durkheim, que acaba pesando um pouco nos trabalhos dele. Vários intérpretes gostam muito de apontar essa questão política quando se fala dos conceitos de Durkheim. Então, o conceito de fato social ele é bom porque, como vocês devem ter percebido, ele serve para um monte de coisa. Você pode falar de um monte de coisa com fato social. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre bullying e Durkheim. Tipo, pelo amor de Deus, Durkheim nunca falou diretamente de bullying, mas a gente pode pegar essa ideia de fato social, de solidariedade mecânica, orgânica, sei lá, dar pode ser que por aqui dê para ler Durkheim. A gente pode fazer essas coisas. Assim como eu posso fazer, por exemplo, falar do Marx ambientalista. Marx escreveu pouquíssimas coisas sobre a relação homem-natureza, do jeito que a gente entende ambientalismo, certo? Mas dá, ok, tá lá umas pistas abertas. O problema é que a gente tem que tomar cuidado para não ler coisas que os autores nunca quiseram dizer, certo? Quando a gente faz esse tipo de procedimento. E quando a gente fala de fato social, a gente precisa ter noção que o fato social tem 3 características. Quais são? Coercitividade, generalidade, exterioridade. Ou seja, ele é externo a nós, ele nos coage e ele é geral numa sociedade. Sendo que desses 3 fatores, o coercitivo, que é o mais característico do fato social, é o que acaba no fundo sendo mais o que realmente o distingue de outros fenômenos, certo? E Durkheim, no interior de sua pesquisa, com o passar dos anos, ele foi percebendo que o conceito de fato social era muito bom, muito útil,
porém ele era um tantinho restritivo demais. Quando você fala de coerção, você imediatamente pensa em quê? Em coerção física ou psicológica, ou seja, um ato violento, um ato que não tem a sutileza que muitos dos fenômenos da sociedade têm. Por exemplo, está calor, por que você não sai com pouca ou nenhuma roupa na rua? As pessoas não vão se juntar ao seu redor e ficar te dando pauladas até você se vestir. Mas você vai receber olhares tortos, as pessoas não vão falar com você, você vai ser preso, você vai receber uma visita de um policial. Ei, meu amigo, por que você está pelado no meio da rua? Mas nada disso é uma violência extrema, pelo menos não na maioria dos casos, certo? E quando a gente fala em coerção, a gente perde um pouco essa dimensão da sociedade enquanto algo que nos forma a nossa própria visão de mundo, certo? Que é a grande ideia da sociedade em Durkheim. Por isso que a gente fala que a sociedade é externa ao indivíduo, de modo que o indivíduo, porque Durkheim não era um autor do individualismo. No que pese esse tipo de coisa, que a gente tem que também tomar um pouquinho de cuidado e fazer certas colocações sobre Durkheim. Isso é verdade. A sociedade, para Durkheim, ela é além do indivíduo. Ela tem uma existência própria, certo? Como é que você pode dizer que algo existe além de mim e para fora de mim, se o principal fator dela é o fato de que ela me constrange, ela me inviolenta até? Não que a sociedade não faça isso, mas colocar o foco no coercitivo fez perder de vista o geral, certo? Essa é uma argumentação que é desenvolvida muito bem num artigo que eu vou colocar aqui embaixo, do professor meu, Márcio de Oliveira. Eu vou colocar ele aqui na descrição e você pode ler direitinho. Ele faz todo o percurso. Esse vídeo é baseado grande parte nesse raciocínio do professor também e nas coisas que eu tive em aula com ele. Prosseguindo. Então, coercitivo serve para coisas bastante específicas do tipo o direito, né, entendido na acepção do Durkheim de direito, certo? Não só o direito legal, mas interdições religiosas, por exemplo. Algo do tipo, é quaresma, você não pode comer carne, tá? Vamos dizer que isso é um interdito, isso é um direito, certo? Isso é no sentido de que é uma lei que eu tenho que obedecer se eu sou parte dessa comunidade de cristãos, entendeu? Ou no sentido de direito positivo mesmo, do tipo, eu não posso matar pessoas porque eu vou ser preso, ok? Ok, porque a gente entende logo, rápido, o fato de que é uma lei, é coercitivo, beleza? Mas quando a gente tem que pensar na sociedade como algo que forma a nossa mentalidade, que informa para nós o que nós pensamos, não que nós devemos pensar no sentido de somos robozinhos, mas no sentido de porque vivemos em uma sociedade X, temos pensamentos correlatos a X e não Y. Ou seja, é porque vivemos em uma democracia de inspiração liberal que eu posso falar em coisas do tipo liberdade de expressão, que eu posso fazer marchas porque eu sinto que os meus direitos estão sendo ameaçados, etc. e tal. Por que essas coisas fazem sentido? Porque nós vivemos numa sociedade onde nós acreditamos que todos os cidadãos têm que ser iguais perante a lei. A nossa realidade empírica, tanto a nossa vida quanto dados, etc., mostram que não é bem assim. Mas no âmbito do direito, no âmbito da ideia que a sociedade tem de si mesma, isso é importante eu falar em ideia, no sentido de que é um conhecimento que a sociedade produz e reproduz sobre si mesma nos seus membros e através dos seus membros em instituições sociais ou em associações. Essa sociedade reproduz o conhecimento de si mesma como algo que se quer igual para todos, certo? Isso, por que eu estou falando disso em particular? E tem a ver com as próprias políticas do Durkheim, a própria visão de política de Estado que ele tinha da atuação dele fora da academia, estrito sensu. Mas isso é para outro vídeo. Então, quando a gente começa a pensar nesse caráter gnosiológico, ou seja, de gnose do conhecimento, de formação de conhecimento, aí você vê que o fato social já não responde às tuas perguntas. Por isso que Durkheim, depois de um bom tempo,
começou a falar em consciência coletiva. Se você for ler Formas Elementares da Vida Religiosa, que é um livro que também merece a sua própria resenha, seu próprio set de vídeos aqui, que eu mesmo tenho que voltar a ler para fazer isso, você vai ver que o conceito de fato social desaparece ali. Porque o que interessa para Durkheim ao falar da religião não é falar da religião em si. O que interessa para ele não é provar que a religião cristã é certa ou errada, ou que religião é uma bobagem que vai acabar, nada disso. Durkheim pega a religião para provar um ponto, para dizer que a sociedade ela cria as formas sob as quais nós entendemos a sociedade, certo? Toda a ideia de formas elementares de vida religiosa é que na cabeça dele eu precisava pegar uma sociedade que tivesse a forma mais elementar, ou seja, sem muita complicação, de religião, para mostrar que a religião é na verdade uma criadora de símbolos e de forma de se entender o mundo para as pessoas que estão naquela sociedade. E para Durkheim, esse procedimento do simples por complexo provaria simplesmente que no fundo, nós todos somos iguais. Todas as sociedades constrangem os seus membros, todas as sociedades são além dos seus próprios membros, todas elas podem mudar de determinadas formas. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica são duas formas de solidariedade, e sociedades onde essa solidariedade entre os seus membros se não está posto, se não está firme, se não está coerente, sofrem anomia. Isso é errado, isso é ruim e nós temos que mudar isso. Obviamente não é o passo que ele vai escrever isso, mas se eu digo isso, obviamente o passo político que eu posso ter disso é obviamente querer intervir a ponto de mudar essa situação. Então daí você consegue ver que fato social é um conceito maravilhoso. É bom que você entenda fato social, se é isso que você está estudando no seu curso, ou porque você mesmo quer estudar Durkheim, você acha Durkheim um cara maneiro. Mas é bom perceber que o pensamento do Durkheim também é um pensamento que evolui. A gente sempre fala de Marx, porque dialética, não sei o que, e transformação, e tese, antítese, síntese. Aí fala do Weber, não, porque o Weber é historiador e tem todo aquele sistema de tipo ideal, não sei o que. Durkheim também teve mudança no seu pensamento, sabe? E a gente precisa ter um pouco isso em mente também. Então, da próxima vez que vocês se perguntarem se tal coisa é um fato social, saibam que essa é uma excelente pergunta para se ter, de verdade. Se você quiser botar essa pergunta, pode botar para mim, pode mandar lá na página do Face, pode falar com seus amigos, seu professor, aí presencial da sua turma, não sei, pode falar comigo, whatever. Mas saiba que se perguntar se tal coisa é um fato social, é apenas o começo da tua investigação sociológica e não o fim. Bom, gente, hoje o vídeo vai um pouco mais curtinho mesmo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto certas ideias sobre o que vocês entendam do Durkheim. Meu objetivo aqui era simplesmente mostrar que Durkheim é um pensador que também evoluiu, que também não ficou parado nas primeiras ideias e nunca mudou de ideia, não. Apesar de ser um cara surpreendentemente coerente em muita coisa, também teve mudança no pensamento, porque afinal de contas a ciência é isso, a ciência é mudança, a ciência é o fato científico e está se atualizando o tempo todo, entendeu? A gente tem que ter essa consciência também. E isso vale para todas as ciências. Então, gente, no mais é isso aí, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, embora curto, dá o likezinho aí, se você não é inscrito você pode se inscrever. Tem uma página no Facebook que eu atualizo de vez em quando. Está lá, o link na descrição. Meu Twitter é atualizado com muito mais frequência, com muito mais artigos sobre muito mais coisas. Se você tem Twitter, você pode me seguir lá, Hobby Púrpura. Vou colocar lá também. Só tenha atenção de que é o meu Twitter pessoal, então nem tudo lá é sociologia. Tem outras coisas também que eu gosto. Então se você estiver interessado, pode dar uma olhada lá. No mais, gente, muito obrigado, viu? Robson Lima, até a próxima. Te ligado.